Até o momento, vimos diversos erros que aconteceram, seja na hora de converter informações, acessar um índice na lista que não existe, entre outros. Esses erros são conhecidos como exceções, e para garantir o correto funcionamento do programa, evitando que o mesmo quebre devido a alguma exceção, é necessário realizar o tratamento adequado, sendo que o tratamento de erros irá acompanhar vocês independente da escala do projeto, sejam eles simples, como vimos até agora, ou em aplicações. Para ilustrar isso de forma melhor, vamos ao exemplo. O usuário vai informar um número e o programa vai converter esse valor. Sendo assim, n vai receber int input informe um número inteiro. Espaço, print, o valor informado pelo usuário é n. Executando, informando o valor de 10, aparece a seguinte mensagem: o valor informado pelo usuário é 10. Até aqui, o programa está funcionando corretamente, executando novamente, mas agora será passado o valor de 10,5. E o programa quebra, pois não conseguiu converter o valor 10,5 em inteiro, lançando a seguinte exceção: erro de valor. E para tratar esses casos, basta adicionar antes da linha que possa ter esse problema o try, que ele vai tentar realizar a operação. Ou seja, ele vai tentar converter o valor informado pelo usuário em um número inteiro. Após o try, adiciona-se o except, que vai ser responsável por tratar a exceção. Nesse caso, sabemos de antemão que a exceção é erro de valor. Sendo assim, erro de valor, print, informe somente números inteiros. E após o except, tem-se o else, que vai ser executado caso a operação dê certo. Ou seja, o programa vai tentar converter o número informado pelo usuário. Se não conseguir, vai mostrar o print, pois tratamos a exceção que é o erro de valor. Caso dê certo, o else será executado, que nesse caso é somente o print. Além disso, temos outro comando chamado finally, que é finalmente. Ele vai ser executado independente de erro ou não. É ideal para garantir que determinada operação vai acontecer. Print, programa finalizado. Executando, 10. Aparece o valor informado pelo usuário é 10 e a mensagem programa finalizado. 10.5. A mensagem que aparece é: informe somente números inteiros, programa finalizado. Pelo seguinte fato, ele tentou converter, lançou a exceção, que é capturada por esse bloco, e vai executar o print. Observe que o finally ele foi executado mesmo a operação dando certo ou não. A princípio, podemos pensar que o código agora vai funcionar corretamente, pois tratamos a exceção, mas tem sua particularidade, pois tratamos somente a exceção erro de valor. Porém, quando vocês estiverem desenvolvendo seus códigos, é normal acontecer uma exceção inesperada. Para ilustrar isso, irei inicializar outra variável v. O PyCharm já sublinha que v não está definida, mas vou executar mesmo assim. Informe o número inteiro, 10. E lançou outra exceção, que é erro de nome. O nome v não está definido. E como capturar essas exceções inesperadas que podem acontecer? Logo após da exceção que esperamos e tratamos, adiciona-se outro except. Except, a classe mãe das exceções, exception, ou seja, todas as exceções vão estar dentro dessa classe. Damos um apelido a ela, geralmente é e, que é de erro, print, problema inesperado, /n, para haver uma quebra de linha, e executando 10. E agora o programa não houve uma quebra, simplesmente apareceu problema inesperado e a exceção, que a variável v não está definida. Essa é a estrutura do tratamento de erro que vocês vão utilizar. Vai ter o try para tentar realizar a operação, o except para tratar os erros conhecidos, podendo ser um ou vários, e após os erros conhecidos, temos que capturar esses erros inesperados para evitar que o programa quebre. O else vai ser executado caso dê certo e o finally é executado independente do erro ou não. E há outro caso que pode acontecer.
Para isso, vou dizer que V também vai ser um inteiro, colocar todo esse bloco dentro de um enquanto verdadeiro, e a partir dos números informados pelo usuário, será realizado as operações básicas de matemática. O finally será comentado e vou adicionar uma função que realiza esse processo. Def operações básicas. Vai receber como dois parâmetros A e B. Já sei que é inteiro, pois aqui dentro já estou garantindo isso. Toma vai ser A mais B, subtração A menos B, multiplicação A vezes B e finalmente divisão A por B. Um print para mostrar os resultados dessas operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Dentro do else será chamada a função, passando como argumento N e V. Após essa função, um break para interromper o laço. 1 e 2. E aqui é o resultado. 3 da soma, menos 1 da subtração, 2 da multiplicação, 0,5 da divisão. A princípio, parece que o nosso código está funcionando corretamente, mas tem um pequeno problema que pode acontecer. 1 e 0. E o programa lançou a seguinte exceção: zero division erro, ou seja, divisão por zero. Aprendemos na matemática que um número dividido por zero é indeterminado. Mas perceba uma coisa: o erro aconteceu dentro da função operações básicas e não na hora que o usuário informou os valores. Isso vai ser normal em projetos, vocês criarem uma função que vai tratar os erros esperados, passar essas informações para outra função, o que estamos fazendo nesse exemplo, mas só que essas informações passadas para outra função podem ocasionar uma exceção. Podemos fazer uma verificação para garantir que os números informados pelo usuário seja maior que zero, porém, vou utilizar o tratamento dentro da função para mostrar como seria isso. Try, tente fazer a divisão. Caso dê a exceção, que é zero division erro, o valor da divisão vai ser zero. Então, estou realizando o tratamento separado. 1 e 0 vai aparecer as operações e dessa forma eu garanto que o nosso código não vai quebrar, pois capturamos a exceção do erro de valor. Toda outra exceção que não seja erro de valor vai cair nesse except. Caso dê certo, chama-se a função, realiza as operações e na divisão que pode ter o problema, há um tratamento em específico. E outro exemplo que podemos ter é tratar várias exceções. Ou seja, para cada exceção, realizar uma tarefa específica, que nesses exemplos estou utilizando o print para ilustrar, mas pode ser outra função ou outro tratamento, por exemplo. Sendo assim, lista informações vai receber 10, 20 e 30. Vou tentar atribuir um valor num índice que não existe, 5. Dizer que vai receber o valor de 40. Executando, lança-se a exceção index erro, pois não existe esse índice na lista. Essa é a primeira exceção. A outra exceção que podemos ter é lista informações, index 5, ou seja, queremos descobrir a posição do valor 5 na lista. É lançada a seguinte exceção, erro de valor, pois o valor 5 não está definido na lista. Sendo assim, antes da operação que pode ter o problema, try, que é para tentar realizar essa operação. Após isso, vai vir o except, index erro, print, o índice informado não existe na lista. A outra exceção é o erro de valor. Logo, except, erro de valor, print, não existe esse valor na lista. Agora, o outro except para tratar exceções inesperadas, except como e print problema inesperado /n e executando, aparece o índice formado não existe na lista, que vai ser a exceção index erro. Já para o segundo caso, a mensagem que vai aparecer é não existe esse valor na lista, que é a exceção erro de valor. O except é basicamente um if-elif. Ele compara a exceção lançada é index erro? Não. É erro de valor? Verdadeiro. Logo, o que vier dentro desse bloco será executado. Agora, se a exceção não for nem index erro
e nem o erro de valor vai cair na exceção geral, por causa do exception. Por exemplo, vou comentar essa lista e realizar uma operação. Nova lista vai receber lista informações, perceber que tem um erro de digitação, mais 5. E nesse caso, apareceu problema inesperado, pois não conseguiu concatenar uma lista com um valor inteiro. Porém, e se quisermos que para essas duas exceções a mesma ação seja executada? Para isso, basta passar uma tupla de exceções: index erro, erro de valor, modificar o print, erro ao acessar ou manipular a lista, ponto. Essa exceção não vou mais precisar, pois já realizei o tratamento aqui. Executar para o segundo caso, aparece erro ao acessar ou manipular a lista. E existe outra forma mais compacta de realizar essa verificação de exceção. Nesse caso, iremos utilizar a verificação de instância, exception, que é a classe mãe, como e, se a instância do erro for index erro ou erro de valor, esse print será executado. Caso contrário, será mostrado essa informação: erro ao acessar ou manipular a lista. Já para uma exceção inesperada, cairá nesse else. Problema inesperado, não conseguiu concatenar lista com inteiro. Essa é uma forma mais prática de realizar verificação de exceção quando tem várias exceções a serem verificadas. E além do tratamento de erros, podemos personalizar a exceção que vai ser lançada. Para isso, for valor em lista informações. Antes do for, irei inicializar a variável soma com valor de 0, soma mais igual valor. Print o resultado da soma, soma. Aparece que o resultado da soma é 60, mas se tiver um string ao invés do número, será lançada a exceção. Erro de tipo: não é possível somar inteiro com string. Assim sendo, antes de realizar a soma, basta verificar a instância. Se a instância do valor for uma string, raise type erro, que é a exceção, e a mensagem personalizada: encontrou-se uma string, somente números. E essa forma, utilizando o raise, nos permite lançar a exceção com a mensagem personalizada. Aparece a exceção tipo de erro, mas a mensagem é: encontrou-se uma string, somente números. E isso é útil em algumas situações. E para ilustrar isso, criei esse pequeno site em Flask em que a pessoa vai realizar o login, sendo assim, teste@gmail.com, a senha 123456, clicar no botão, vai aparecer essas informações e o programa vai ter que realizar o login, extrair essas informações e gerar o arquivo Excel. Logo, as etapas desse processo são: def realizar login, def extrair informações, def gerar arquivo Excel. E a outra forma, além do PES, para dizer que não quero fazer nada, na função, bastando passar 3 pontos, 1, 2, 3, irá desempenhar o mesmo papel do PES. Bem, essa parte de automação web iremos aprofundar mais adiante na parte de aplicações. Estou utilizando esse exemplo para facilitar o entendimento do caso em que é interessante lançar a nossa própria exceção. Para projetos de automação web, vamos utilizar o Selenium. Sendo assim, o Selenium ele vai interagir com o HTML da página. Botão direito, fonte da página de exibição, e aqui tem os campos do login, e-mail, senha e o botão. Há várias formas de realizar a identificação desse elemento. Uma das mais utilizadas é através do ID, então e-mail, senha e botão submit login. Sendo assim, vou mostrar como seria esse processo. Lembrando mais uma vez que irei mostrar somente como seria a estrutura. Lista HTML ID, que faz referência ao ID da página HTML. Portanto, os IDs dos campos que eu quero interagir são e-mail, senha, botão, submit, login. Logo, quando desenvolvemos o processo de automação, informamos o ID daquele objeto para que o Selenium possa encontrar e interagir.
nesses sites o carregamento é dinâmico. Primeiro carrega-se o esqueleto da página, depois os campos. E é interessante colocar o número de tentativas, ou seja, a cada tentativa ele vai esperar um tempo para executar a ação. Caso não consiga nesse intervalo, lança-se uma exceção. O Selenium ele possui suas próprias exceções, mas podemos personalizar a mensagem. For underline change 4, ou seja, eu vou fazer 4 tentativas de login e irei considerar somente o botão de login. Tente lista HTML id.index. Porque estou utilizando o método da lista e não fazer uma verificação direta para ver se o elemento existe ou não na lista? Devido ao fato de que esse método vai lançar uma exceção caso não encontrar o elemento informado. Botão submit login e a exceção, como vimos na aula, será erro de valor. Print realizando nova tentativa. From time import sleep. O tempo de espera vai ser de 0.1. Caso o elemento seja encontrado, print login realizado com sucesso. Break para interromper e as funções serão chamadas na mesma ordem. Primeiro, preciso realizar login. Logo, realizar login. Depois de realizar login, extrair informações e finalmente gerar arquivo Excel. Print informações extraídas. Print arquivo Excel gerado. Executando, vai aparecer as etapas do processo de automação. O login foi realizado com sucesso, informações extraídas e arquivo Excel gerado. Ou seja, não houve nenhum problema, mas é comum o site sofrer alterações. Portanto, os elementos que definimos quando desenvolvemos esse processo de automação não vai mais existir no momento que eu criei o programa. O ID é botão submit login. Aqui está, botão submit login. Porém, vou alterar o ID para simular isso. Dizer agora que o ID será somente botão login. Atualizei a página, visualmente não mudou, mas indo na fonte da página de exibição, o e-mail permaneceu inalterado, a senha também, só que o ID agora passa a ser botão login. E quando desenvolvemos, era botão submit login. Logo, no HTML da página vai ter esse ID, e quando desenvolvemos o projeto, esse era o ID do botão. Se eu executar dessa forma, o for vai ser executado, mas o else não será executado. Portanto, não haverá a interrupção do laço, que é o break. E como vimos na aula do for, podemos utilizar o for em conjunto com else. Ou seja, esse else será executado se o laço não for interrompido. Case, erro de valor, botão login não encontrado. Executando, aparece realizando nova tentativa e depois do número de tentativa que definimos como 4, vai cair nesse else e essa exceção será levantada, tornando mais intuitivo a exceção que é lançada, pois, como disse, o Selenium ele tem suas próprias exceções. E mais adiante, vamos aprender a armazenar as informações em logs para consultas futuras. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar sua opinião no comentário e o like. Até a próxima!